E a Agenda Econômica está de volta, conversando sobre educação e avanços econômicos com a coordenadora de educação da Unesco no Brasil, Rebeca Otero. Bom, Rebeca, a gente ouviu dois senadores que são ligados a essa questão da educação. Vamos ver o que eles pensam e qual a sugestão deles. O desempenho da economia depende de produtividade. Cada pessoa ser capaz de produzir. E no mundo de hoje, produtividade depende de educação, de conhecimento. Depende da inovação. Um país que não inventa coisinhas como essa todos os dias para colocar no mercado é um país cuja economia fica para trás. Então, nós precisamos de produtividade em educação, inovação que exige conhecimento, tecnologia. Por isso, ficamos para trás. Além disso, ao não dar educação, o país fica desigual socialmente, tem violência como consequência disso, em parte. Todos os países que investiram fundo em educação são países considerados ricos. Então, é um aprendizado que o Brasil tem que ter. Agora, claro, o Brasil tem um histórico de atraso. Acho que a gente já avançou muito na acessibilidade. Todo mundo tem acesso à educação. Agora é o investimento na qualidade do ensino, na profissionalização das pessoas, porque a gente vive num mundo de uma montanha de desempregados, ao mesmo tempo que tem vagas sobrando, mas as pessoas não estão qualificadas para aquelas vagas. Então, acho que tem que saber casar isso. Certamente esse aspecto que a senadora fala das pessoas qualificadas tem a ver com a quantidade de jovens que saem ou que deixam de terminar o ensino médio. Rebeca, como é que a gente consegue juntar essas duas coisas mais uma vez? Eu acho bastante interessante a fala dos senadores, né, em especial a questão, quando falam da questão da tecnologia, né, da criatividade, da inovação. A escola precisa trazer dentro dos seus currículos para o jovem a capacidade de inovar, a capacidade de ter pensamento crítico. Então, é muito importante o currículo contemplar essas questões, né, e preparar esse jovem efetivamente para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje, ele é bastante exigente. Ele precisa de uma qualificação, de pessoas qualificadas, né? Então, como é que seria essa qualificação? Digamos assim, um curso de técnico em informática, um curso de designer, de web. O que vocês têm objetivamente como sugestões para essas áreas? Hoje, a maior parte dos cursos profissionalizantes no Brasil, acho que praticamente 70% são da área administrativa. Será que realmente é isso que a gente precisa em termos de profissionais, né? Será que a gente tem que aproximar mais o mercado educativo do mercado profissional? Ou seja, a gente saber exatamente quais são as profissões que são necessárias, né? Por exemplo, é robótica, é enfermagem? O que é que o Brasil precisa em termos do mercado de trabalho e ofertar essas vagas num volume maior, né? Hoje a gente tem poucas vagas, né? E a gente está falando ainda de cidades grandes, né? Mas a gente tem cidades médias e as pequenas que são outra realidade. Claro, exatamente isso. Então, nós precisamos acompanhar melhor esse mercado de trabalho, ofertar um ensino profissionalizante qualificado que leve esse jovem, né, ao mercado de trabalho com qualificação para assumir os postos existentes. Então, a gente deveria voltar a ter um ensino médio técnico, digamos assim, obrigatório, como já foi lá atrás, na década de 1970? Não, a gente deve ter as duas coisas. A gente deve ter o ensino médio normal, para quem quer entrar na universidade, etc. Mas o jovem que quer finalizar apenas o ensino médio, ele tem que ter a oportunidade de ter uma profissão, de ter uma qualificação profissional. Então, a gente precisa expandir o número de vagas nessas áreas e o número de cursos adequados, né? Claro que não é uma coisa simples, que esses cursos envolvem uma certa infraestrutura, capacidade de ter professores adequados para cada profissão, a parte prática, todos eles envolvem uma parte prática, não é um curso técnico profissionalizante que não tem uma parte prática adequada, né? Por isso a gente tem uma gama grande nos cursos administrativos, porque eles são mais fáceis das escolas ministrarem. É o famoso quadro GIS. Exatamente. E aí, na verdade, a gente ter laboratórios, tem que ter investimento nessas áreas, a área de eletrônica, a área da informática. Isso para quem quer sair e precisa já ter entrar no mercado de trabalho mesmo aí a partir dos 17, 18 Exatamente. anos. Agora, para quem pode ou quer ou vai juntar as duas coisas, ir para a universidade, precisa de um currículo tão grande que vê de literatura a astrofísica? Quer dizer, não dá, se a pessoa
quer fazer alguma coisa na área de matemática, ela precisa desse conteúdo tão grande para entrar, ou a nossa seleção para a universidade poderia ser modificada também? Na minha opinião, esse conteúdo ele pode ser um pouquinho mais flexível, né, de um pouco de escolha do aluno, o que ele deseja realmente aprender na sua vida e que tipo de profissão ele vai querer seguir, né? Então, assim, é importante que a gente flexibilize um pouco, reduza um pouco essa questão de conteúdos e, mais importante ainda, que trabalhe com métodos mais inovativos, que atraiam mais os jovens, que trabalhem com as tecnologias existentes, porque hoje o nosso jovem é tecnológico. A Unesco dá algum tipo de formação, tem algum tipo de programa que auxilie os governos nacionais na formação para essa direção? Porque não é simples mudar todo um sistema educacional assim. A Unesco ela faz projetos de cooperação técnica, onde ela dá apoio aos Estados-membros no desenvolvimento dos sistemas educacionais, tanto na parte de desenvolvimento institucional propriamente dito, quanto na implementação de atividades. Então, nós temos materiais educativos que estão disponíveis a todos os países membros, nós temos várias formações, nós temos diretrizes específicas, então todas as áreas de educação a gente atua. Então a gente está disposto e vem contribuindo com o Brasil em vários aspectos, tanto no nível estadual, municipal, quanto no nível federal, para que haja uma implementação de política mais adequada ao país. Um dado importante do relatório é que existe um piso, né, de orçamento que deveria ser investido na educação, que seria 5% do PIB. De 4% a 6% do PIB, os países deveriam investir em educação, ou de 15% a 20% dos seus orçamentos. Isso como patamar mínimo, o Brasil alcança, tá? Ele já está dentro desses intervalos, né, em termos de investimento em educação. No entanto, frente a esse leque enorme de desafios que nós temos, a expansão da educação infantil, né, com mais creches pré-escola, porque já se comprovou que é muito importante a priorizar a educação infantil, a qualificação melhor do ensino fundamental, a universalização do ensino médio, né, e todos esses desafios outros que nós falamos aqui, todo o programa da educação profissional, etc., é importante que o Brasil invista mais em educação. Por isso, eu fico com o que foi colocado dentro do Plano Nacional de Educação, que é alcançar 10% do PIB para a educação. Seria bastante interessante e importante que o Brasil investisse nisso. Então, a gente pode ter um comprometimento aí do desenvolvimento da educação no Brasil com esse limite de gastos que está previsto na PEC 241. Sem dúvida, é muito importante que nós tenhamos esse investimento, um pouco mais de investimento, né? É importante os dirigentes entenderem que se eles investem em educação, eles investem no desenvolvimento do país e no crescimento do país. A educação ela é fundamental para isso. Não há país que se desenvolve sem educação, né? Então, é bastante importante. Então, se tiver limite de recursos, obviamente, vai ter limite no desenvolvimento do sistema educativo, vai ter um comprometimento de qualidade. E os recursos investidos hoje, eles têm um retorno condizente, ou seja, a gente tem a qualidade de educação, a qualidade de ensino, condizente com os 5% do PIB que são investidos? Hoje em dia, ainda a gente não está tendo retorno adequado, né? Nós precisamos melhorar um pouquinho a gestão desses recursos, muitas vezes, né? Muitas vezes você tem municípios que eles falam, eu gasto 70%, 80% do recurso de educação em pessoal, mas muitas vezes você vai checar aquela folha de pessoal, tem pessoas que estão ali naquela folha de pessoal e não são nem da área de educação, né? Então, quer dizer, tem que dar uma olhadinha nessas questões para melhorar um pouquinho a gestão dos recursos na educação, mas nós precisamos também efetivamente de mais recursos. Esses programas, esses testes de medição de qualidade que são feitos como o IDEB, eles, de fato, eles mostram, dão indicadores reais? Eles dão indicadores principalmente na questão da aprendizagem, né? Então, por exemplo, o IDEB, ele trabalha a questão da aprendizagem e da trajetória, do fluxo do aluno dentro do sistema educacional. No entanto, a gente precisa também de indicadores que trazem as questões da inclusão, da desigualdade, né, que ainda é presente no nosso país e a gente tem medido pouco, né, mensurado pouco essas questões. Então, é muito importante também a gente prestar atenção, porque por exemplo, às vezes uma escola, ela subiu o IDEB
de 2,5 para 3, mas ela não está sendo inclusiva. E uma outra subiu de 2,5 para 2,6, mas ela teve inclusão. Então, claro, é muito mais difícil para aquela que inclui a população vulnerável, aqueles jovens que têm mais problemas de aprendizado, a aumentar o seu IDEB. Então, a gente precisa olhar esses dados, mas olhar com critérios, né? Eles são muito importantes, muito interessantes. É muito bom o Brasil ter esses dados. O Brasil é um país que tem bons dados. Né? Tem um instituto, o INEP, do Ministério da Educação, que traz dados sobre educação, são muito interessantes, muito importantes, as avaliações todas são muito importantes. No entanto, a gente tem que ter esse olhar e ampliando e melhorando essas informações. Então, essa questão da desigualdade, da inclusão, é muito importante nós estarmos sempre atentos. Como é que ficam questões, por exemplo, como questões de gênero? Um outro dado que chamou a minha atenção também, no relatório, é que na educação infantil, 95% dos professores são mulheres. Quando a gente vai para o ensino fundamental, a primeira fase, esse número de professoras cai para 90%, aumenta um pouquinho o número de homens. Na segunda fase do ensino fundamental, e no ensino médio cai para 65% o número de professoras e, portanto, aumentou o número de professores, de homens. No ensino superior, o número de professoras é 45%, é bem menor do que o número de homens. Por que essa diferença tão grande? No geral, a educação ela tem mais mulheres do que homens. O campo da educação tem mais mulheres do que homens. Né? Como você colocou na evolução do nível de escolaridade, isso vai diminuindo um pouco, essa diferença vai diminuindo um pouco. Né? Muito provavelmente porque você tem a necessidade, por exemplo, de professores de áreas que são classicamente mais masculinas, como, por exemplo, matemática, física, né? Você tem um ingresso maior, por exemplo, no nível universitário de professores homens. Então, quando você chega no ensino médio, muito provavelmente você precisa atrair profissionais dessas disciplinas e temos mais homens. No campo da educação infantil, por exemplo, como envolve também a questão do cuidado, são crianças muito pequenas, tem uma tradição também maior de ser mulheres, mas isso não impede, a gente tem que ter uma paridade e realmente atrair homens e mulheres para o campo da educação. Bom, Rebeca, a gente vai ter que encerrar nossa entrevista por aqui, tem muito assunto. Quem quiser ter acesso a esse relatório pode ter no site da Unesco? Pode, no site da Unesco está disponível, em português o resumido e temos em espanhol e em inglês o completo, né? Está disponível para qualquer pessoa. Então, agradeço a sua presença aqui na Agenda Econômica mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigada. E agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Fale com a gente, envie seus comentários, suas sugestões pelo telefone 0800 612211. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Até a próxima Agenda Econômica.